desse item, correção de exercício, parte 2, vamos trabalhar mais com as questões subjetivas de perguntas e verificar se vocês conseguem utilizar esses recursos que eu acabei de mostrar e entre outros que eu apresentei na parte 1, consegue aplicar aqui, né? Então, é uma parte que se relaciona muito mais com a aplicação dos conteúdos já adquiridos, né? Na parte 1. Vamos ver então. Primeira pergunta. Utilize a tabela do IMC na coluna Population, que tem Whites, Blacks and Population, e identifique e calcule. Olha só, é o seguinte, ele oferece a altura e oferece o peso. Então você precisa saber a fórmula do IMC. A fórmula do IMC é índice de massa corporal é igual ao peso por quilo dividido por altura por metro quadrado. Sabendo isso, então agora é só substituir. Se está aqui, então continua dividindo. 78 quilos é o que está indicando na questão, 1,7, que é a altura metro por quadrado. Multiplicando 1,7 vezes 1,7 dá 2,08. 78 dividido por 2,08 é igual a 26,9 kg por metro por altura ao quadrado. Esse é o IMC e a pergunta está respondida, né? Eu queria saber o IMC, tá lá. Ah, professor, mas por que não precisou usar a tabela? Não precisa, ele já indicou os indicadores necessários, ele quer saber o IMC, né? Vamos perguntar para você, pô, você tem um peso, tem uma altura, e vamos saber, onde é que está meu IMC? Agora, ir na tabela e você olhar o seu IMC e ver se isso aqui está acima ou abaixo do P185, 85, aí já é uma outra habilidade que eu deixei para verificar depois, né? Nessa pergunta aqui, pelo menos. Aí nessa pergunta está vendo o seguinte: qual o limite mínimo e máximo do peso corporal de uma mulher de 1,60 m de altura com 16 anos de idade? Então, olha só, eu não estou perguntando o IMC, eu estou perguntando do peso, quero saber o peso. Então, eu não tenho peso, eu tenho a idade e eu tenho os metros por metro que eu tenho que utilizar. Então, aqui eu sou obrigado a olhar a tabela do IMC. Então, o mínimo aceitável é o percentil 15, o máximo aceitável é o percentil 85. A gente vai lá na tabela e vamos verificar. Aqui já estou colocando em síntese, quando eu fui lá na tabela, identifiquei, mas vamos olhar lá para poder vocês saberem manipular a tabela. Então, vamos lá na tabela. Vamos lá na tabela. Então, ó, limite mínimo e máximo aceitável de uma mulher. Peraí, mulher, então, females, né? Mulher. Vamos lá, 16 anos de idade. 16 anos de idade. Na coluna population, que é essa coluna aqui. Então, é essa faixa aqui que a gente vai olhar. E aqui o peso mínimo é o percentil 15. Então, vai descendo aqui com a régua, você já deu um traço aqui do 16, embaixo do 16. E essa régua veio aqui. Você pode dar um traço mais em cima também, se você quiser, senão você usa só um traço aqui. Deu percentil 15, 17,54. Percentil 85 e deu 24,74. Então, a questão agora é, vamos ver como é que responde, né? Vamos lá. Então, temos o IMC mínimo, que é 17,54. Temos o P, que não sabemos qual é o peso, mas temos a altura ao quadrado.
1,6 já foi calculado anteriormente lá para o outro sujeito, que é 2,56. Quando multiplicamos aqui, teremos então o peso mínimo dela. Ela pode pesar até 44,9 quilos, uma menina de 16 anos com 1,60 m. E o máximo? Até quanto que ela pode pesar? Não sei. Então a fórmula aqui é a mesma. IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Essa variável não sabemos, mas sabemos a altura ao quadrado. Então, a altura ao quadrado vezes o IMC máximo. O IMC máximo que a gente já identificou lá deu 24,74. Então, colocamos o IMC máximo aqui, o peso daqui, e multiplica o IMC pela 1,6 metro por altura ao quadrado, 2,56. O peso dá 62,8 quilos. Então, esse é o peso máximo. Se ela passar disso aqui e não estiver fazendo exercício, é sedentária lá, então está com obesidade, está com sobrepeso. Está com sobrepeso, consequentemente, um risco, uma condição considerável de dizer que também está com obesidade. Passamos dessa tabela aqui, que a gente acabou de usar como ilustração para poder fazer o cálculo do IMC. Agora vamos para uma outra situação aqui. O peso de um jovem de 19 anos que precisa reduzir para o limite máximo aceitável. Então a questão está querendo dizer o seguinte, que esse menino aqui ele já está acima do peso, mas a gente não sabe. Ele tem uma altura de 1,60 m e pesa 80 kg. Então a questão já está dizendo assim, ó, ele está acima do peso. A questão é, quanto acima do peso? Se você tiver o limite máximo aceitável do IMC, você vai lá e vai descobrir o peso que ele está correspondente a esse nível aqui. E depois você fez o cálculo do IMC, vai saber o quanto que ele está lá. E depois você descobre o peso que ele está correspondendo. E aí você vai descobrir qual é a quantidade de peso que ele está acima. Então, vamos lá para a tabela lá. Vamos usar a tabela. Jovem, masculino, 19 anos, está aqui. Pegou a régua, deu um traço aqui embaixo e vem aqui até population. 15% é o peso mínimo, 19. É 85, percentil 85, 26,36. Por que deu um traço aqui? Porque essa informação é desnecessária para o que a gente está querendo saber. A gente está querendo saber o limite máximo aceitável. Então, que é o 26. Então, 26,36 é o IMC máximo dele, né? Como é que a gente faz, então? Vamos lá. O IMC máximo a gente já sabe, 26,36. A fórmula está aqui. Então, 26,36. Peso, não sabemos. A altura, sim. Então, já fizemos o cálculo da altura, 2,56 vezes 26,36. Peso máximo, deu isso aqui. Pessoal, se aqui dá 9, ignora o 9 e fica o 4. Se aqui deu 1, ignora o 1 e deixa o 4. Vamos trabalhar assim para que na prova respondam questões dessa maneira aí. Esse é um padrão que a gente está colocando. E aí agora é o seguinte, se ele está pesando 80 quilos e o peso limite máximo dele é 67, a pergunta é, qual o peso corporal de um jovem de 19 anos precisa reduzir para ficar no limite máximo aceitável, para ele ficar com 67? Então é 80 vezes isso aqui, acabou. 80 quilos menos 67,4 dá 12,6 quilos. Pronto. Ele tem que reduzir esse peso aqui. É isso que a gente precisa saber. Está numa faixa de risco, está acima do percentil 85, uma situação perigosa que ele precisa cuidar, porque quanto mais tempo ficar, mais difícil é para depois